Olá, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite para poder conversar com você, conversar aqui com o ouvinte da Rádio Tirol sobre a reforma, esse tema tão importante, tão cativante para a nossa vida. Bom, a reforma tem seu início no dia 31 de outubro de 1517. O monge agostiniano Martim Lutero, neste dia, se dirige até a porta da igreja do castelo de Wittenberg e lá prega 95 teses contra aquilo que ele achava que estava errado na igreja do seu tempo. Esse é o estopim, é o pontapé inicial do movimento que nós conhecemos como Reforma Protestante. Mas a reforma, o que estava mesmo acontecendo, começa muito antes. Já por volta de 1430, 1450, começam a surgir na Europa as pessoas que hoje nós conhecemos como pré-reformadores. Entre eles a gente pode citar Pedro Valdo, Johann Hus e outros. Estes pré-reformadores mostravam para nós já o que era a Europa neste período, século XV, século XVI. Uma região do nosso mundo que estava vivendo um desejo ardente por mudanças, por reformas, um novo mundo. É dali que a gente tem o surgimento da imprensa, é deste período que a gente tem as grandes navegações, é deste período que o mundo que se conhecia na época, formado ali pela região ao redor do Mediterrâneo e Europa, se expande para a Ásia, se expande para a África, se expande para a América. Então, o contexto que nós tínhamos naquele tempo era muito favorável à reforma, muito favorável a mudanças. E essas mudanças necessariamente tinham que passar também pela religiosidade. Por quê? Porque a igreja e o Estado funcionavam de forma conjunta. A igreja dava autoridade ao Estado, que por sua vez dava bens e dava o direito e condições para que a igreja pudesse expandir o seu testemunho pela Europa e por outros cantos da terra. Assim, era o contexto, a grosso modo, para nós falarmos da Europa. E então surge Lutero. De uma família muito devota, Lutero começou a estudar direito, mas, certa vez, surpreendido por uma tempestade, Lutero é levado ao convento. Ele, com muito medo de não sobreviver à tempestade a que foi submetido, ele então faz uma promessa: se sobrevivesse àquela tempestade, se tornaria monge. Isso acontece e em 1505, então, Lutero ingressa no Mosteiro dos Agostinianos na cidade de Erfurt, na Alemanha. E Lutero buscava um novo relacionamento com Deus, uma nova forma de se comunicar, de viver a sua fé. O Deus que lhe era apresentado era um Deus como um justo juiz, alguém que era bom, mas que iria lhe punir pelos seus pecados, iria lhe punir pelas suas falhas. Era, portanto, um Deus da lei. E Lutero se esforçava para cumprir toda a lei de Deus, mas ainda assim vivia muito atribulado em função disso. Lutero sentia que jamais conseguia cumprir esta lei. E assim segue Lutero. Em 1507 ele se torna padre e logo após, até 1510, Lutero acaba se tornando doutor em teologia. E é no estudo da palavra de Deus que Lutero descobre um versículo bíblico que para ele se transforma numa fórmula mágica. E o versículo bíblico é: o justo viverá por fé. Romanos 1,17. E é por meio desta simples palavra, essa curta frase, o justo viverá por fé, que Lutero entende que ele não pode mais se relacionar com Deus
cumprindo as leis e os preceitos da Bíblia, do Antigo Testamento. E é ali que ele também conhece um Deus que não é um juiz punidor, mas que é um Deus gracioso. A partir de então, Lutero começa a desenvolver a sua teologia baseada naquilo que nós chamamos de quatro solas. A palavra sola no latim significa somente, portanto, os quatro somentes. O primeiro somente é somente a fé. Segundo Lutero, o ser humano só pode se relacionar com Deus por meio da fé. Não por meio de obras, não por meio de bens, não por meio de trocas ou negociações, somente por meio da fé. O segundo somente que Lutero descobre é a graça. Para Lutero, Deus se mostra ao ser humano somente pela sua graça, ou seja, pelo seu amor revelado na cruz de Cristo, amor que perdoa, que reconcilia, amor que restabelece a unidade entre Deus e ser humano. O terceiro somente era somente a Bíblia. No tempo de Lutero, as cartas da igreja, os documentos da igreja, as decisões da igreja tinham o mesmo valor que a Bíblia. E Lutero vai dizer: não, isso não está correto, somente a Bíblia é norma, somente a Bíblia é palavra de Deus e ela deve estar acima das demais questões, das demais decisões que a gente toma como igreja. Como igreja, falhamos, como lideranças, falhamos, mas a Bíblia tem que estar acima disso que nós falamos, acima daquilo que nós decidimos. E o quarto somente, então, é Jesus Cristo, somente Cristo como Senhor e Salvador. Na religiosidade da época, se dava muito valor, por exemplo, a santos, a própria Maria e a outros elementos, né, de um modo geral, da fé cristã. E Lutero vai dizer assim: não, somente Cristo é o mediador entre seres humanos e Deus, somente Ele é Salvador, nele devemos depositar a nossa esperança e em ninguém mais. E então Lutero desenvolve essa teologia com os quatro somente, somente a fé, somente a graça, somente a Bíblia, somente Cristo. E essa teologia automaticamente coloca ele em confronto com a igreja do seu tempo, que vendia as chamadas indulgências, cartas que garantiam o perdão e o consequente ingresso no céu. E então, Lutero, contra essa prática e contra outras práticas da igreja do seu tempo, vai escrever as suas 95 teses e, como mencionei antes, já no dia 31 de outubro de 1517, vai fixá-las na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Por que Lutero faz isso? Porque na cidade de Wittenberg, a cidade mudou pouco de 1517 até hoje. A gente tem basicamente uma rua principal em que está todo o comércio. Num dado momento, essa rua se divide em duas, e essas duas ruas se unem um pouco mais à frente novamente, e ali há o castelo. Na época morava lá o príncipe Frederico, o príncipe daquela região, e todo castelo na Alemanha tem uma igreja, ou uma capela, ou algo assim. E lá havia, então, uma igreja muito bonita. Muitas coisas, as feiras, os encontros de arte, os comunicados do príncipe, entre outras coisas, aconteciam ali nessa praça. E a porta lateral desta igreja, ela servia como um mural, como um outdoor, né, de lá de 1500, que servia para comunicar coisas às pessoas. Era muito comum colar gravuras, convites e outras coisas nesta porta. E ali, então, Lutero fixa suas 95 teses com o desejo de que um grande número de pessoas a pudesse lê-la. No entanto, o que Lutero não esperava é que seus amigos retirassem ali da porta do castelo as suas teses, as imprimissem. A imprensa lá de Gutenberg era novidade,
e distribuíssem por toda a Alemanha e em grande parte do Império. Pronto. Com a distribuição destas teses para todos os lugares, então tem início, não apenas em Wittenberg, mas tem início em toda a Alemanha, o movimento da Reforma. Pois bem, o movimento da Reforma, ele acaba levando, lá em 1529, 1530, os príncipes alemães escreverem a Confissão de Augsburgo, e assim fez com que surgisse uma separação da Igreja da Alemanha em relação à Igreja de Roma. A partir de então, a gente não tem apenas a Igreja romana, mas a gente tem também agora a Igreja Evangélica da Alemanha. Assim, então, surge o luteranismo no primeiro momento na Alemanha, e esse luteranismo, então, vai se expandindo para todo o mundo. Bom, a reforma não foi apenas um movimento religioso, ela trouxe também consequências para várias outras partes, né? Vários outros estamentos da vida social e da vida econômica de um povo. Eu destaco o primeiro deles. Com os escritos de Lutero, a imprensa que estava ali dando seus primeiros passos tem um desenvolvimento astronômico. A divulgação de ideias, a publicação de livros, a partir da Reforma Protestante, se torna algo inimaginável para aquele momento. Quando a Reforma inicia, por exemplo, a gente tem uma pequena gráfica em Wittenberg. 15 anos depois, existem mais de 10 gráficas em Wittenberg e espalhadas pela Alemanha que empregam uma multidão de pessoas e divulgam uma quantidade enorme de informações jamais vistas até aquele momento. Portanto, a reforma dá esse grande impulso para a imprensa e, consequentemente, transforma a comunicação no seu tempo. Segundo elemento, Lutero, com a reforma, queria que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem do povo. E, ao fazer isso, Lutero não apenas cria uma Bíblia em alemão, uma das primeiras no mundo, numa linguagem popular, mas ele também acaba criando a gramática alemã. O idioma alemão, ele não existia enquanto gramática, enquanto ortografia. O que existia era uma língua falada ali na Saxônia, onde Lutero viveu, e várias outras línguas germânicas, né, que hoje nós conhecemos como dialetos, faladas em distintas regiões da Alemanha, da Pomerânia, da Anglo-Saxônia, né? Ao fazer isso, Lutero cria uma gramática para o idioma alemão. Ele acaba com isso reunificando, não, ele acaba fortalecendo a unidade dos principados alemães e acaba dando grande contribuição para a educação. Aliás, a contribuição de Lutero para a educação não se dá apenas na tradução da Bíblia para o alemão, na criação da gramática alemã, mas ele mesmo incentiva que governos, que príncipes criem escolas públicas e que, com isso, os pais também enviem seus filhos para que sejam educados. Bom, um grande impulso que a gente tem da reforma para a educação. Outro grande impulso está na área da música. O próprio Lutero compôs mais de 40 canções. E com a música sendo cantada em alemão, no culto alemão, Lutero faz todo um desenvolvimento também, desencadeia todo o movimento na música, na arte, de modo geral. A gente vê com isso que a reforma protestante, ela não é apenas um movimento religioso. Na sua origem, na sua motivação, naturalmente sim, mas o que acontece ali traz grandes transformações para o mundo do seu tempo. Bom, e nós hoje, o que temos a ver com isso aqui no Vale do Taquari, aqui na cidade de Teutônia? Bem, em primeiro lugar, nós somos um povo herdeiro dessa reforma. Os alemães que vêm aqui para o Vale do Taquari, eles acabam fundando uma sociedade, e essa sociedade, ela traz muitos valores
que são do povo alemão, que tem a sua origem na Reforma. O valor do cooperativismo, o valor da liberdade, o valor de se construir igrejas e escolas num tempo em que o Estado não oferecia nada, além das terras cheias de mato, né? A gente pode dizer que o Vale do Taquari, e a gente pode estender isso assim para o Rio Grande do Sul de modo geral, a gente tem na nossa organização social muitos traços, muitos elementos que são da reforma protestante. Destaco, por exemplo, música, canto coral, destaco aqui ainda a questão da educação, que já mencionei, e, naturalmente, a presença de comunidades evangélicas de confissão luterana que trabalham lado a lado as comunidades católicas aqui da nossa região. Então, a reforma protestante, lá de 1517, perdão, ela traz muitos elementos, não apenas religiosos para nós hoje. Nós vivemos essa fé nas comunidades evangélicas de confissão luterana aqui no Vale, mas na nossa própria estrutura social, através de escolas, da nossa organização cultural, da nossa organização cooperativada, nós vamos encontrar muitos elementos da reforma protestante. Portanto, ter feriado em alguns municípios aqui do Vale no dia 31 de outubro não tem apenas a ver com a história, mas isso se justifica pela própria forma como nós estamos organizados socialmente e como a reforma impacta o nosso dia a dia, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não se dê conta disso. Então, era isso que nós gostaríamos de compartilhar com você sobre o feriado deste 31 de outubro, dia da reforma, e a gente deseja que você possa celebrá-lo com muita alegria, que você possa celebrá-lo tendo conhecimento do que nós, afinal de contas, celebramos nesse dia e por que é feriado. Agradeço muito esse espaço, desejo um abençoado e feliz dia para você. Muito obrigado, um bom dia, um grande abraço.